O repórter Iago Nascimento entrevistou o cineasta Carlos Gerbasi. O resultado você confere agora no Perfil Caderno 2. Minha carreira começou aqui na FAMECOS, na PUC, onde eu fazia o curso de jornalismo e a minha perspectiva de vida era exatamente isso, ser jornalista, né? Eu gostava de cinema, mas não pensava em ser cineasta, de modo algum. Mas eu tinha um colega chamado Nelson Nadotti, que na época fazia Super 8, que é uma bitola de cinema mais barata, né? Mais fácil de fazer. E ele estava fazendo alguns filmes já e trazendo para a aula, né? E nós olhávamos os filmes e, na verdade, a gente criticava muitos filmes. Pô, não dá para entender, é muito chato, etc. E aí ele ficou bravo e disse assim, vocês ficam falando mal dos meus filmes, quero ver vocês fazerem melhor, né? Mas a gente não faz. Quem faz é tu, não, mas vamos fazer juntos. Esse foi o convite do Nelson, então, muito importante. Isso aconteceu em 78, mais ou menos. Eu, o Nelson e um outro colega, Hélio Alvarez, fizemos um filme juntos, chamado Meu Primo. Isso bem antes do Deu Pra Ti ainda, né? E esse filme, Meu Primo, de 45 minutos, mais ou menos, foi uma verdadeira faculdade, uma universidade inteira de cinema para mim. A Casa de Cinema surgiu em 1987 como uma decorrência natural de tudo que tinha acontecido nos anos 80, que foi o quê? No começo no Super 8, depois nos curta-metragens em 35mm, em que a turma se ampliou, a gente conheceu outras pessoas em Porto Alegre que também estavam fazendo audiovisual. Juntou gente mais ou menos da mesma idade, né? Mais ou menos com a mesma perspectiva de vida e gente com filmes no currículo já. O que a gente dizia para a Casa de Cinema é que assim, a nossa ideia é ser o endereço do cinema gaúcho, porque que todo mundo já estava trabalhando, mas não tinha endereço, todo mundo trabalhava nas suas próprias casas, até porque, né, muito pouco recurso, etc. Então nós queríamos uma casa, uma linha telefônica e uma secretária. Esse é o ponto positivo da Casa de Cinema, né? A gente juntou os filmes. Quando tu tá junto, quando tu tá numa sociedade, num casamento, num grupo de amigos, nunca é perfeito. Sempre tem um monte de coisas boas e um monte de coisas não tão boas, né? As coisas que não são tão boas, tu releva, tu esquece, porque a quantidade de coisas boas é melhor, certo? Uma amizade, um casamento, numa sociedade também. Então a Casa de Cinema foi maravilhosa durante muito tempo, foi muito bom, mas chegou um momento que a gente não estava se sentindo tão bem assim e a quantidade de coisas não tão boas parecia ser mais forte. E a gente achou que voltando, na verdade, às origens, porque aí é uma coisa da Prana mesmo, né? A Prana é um nome novo para uma velha empresa. É uma das empresas que constituíram a Casa de Cinema. Quando a Casa de Cinema surgiu, eram 4 empresas. Uma das empresas era a Invídeo. E os donos da Invídeo eram eu e a Luciana. O Glauber, ele é tudo de bom e tudo de ruim. Ele é tudo de bom porque ele colocou o cinema brasileiro no mapa, né, na Europa, principalmente, de um modo extremamente forte, né? Ele tinha um estilo pessoal e ele é uma espécie de síntese do cinema novo. O que o Glauber Rocha tem de ruim? Parece que o cinema brasileiro virou satélite do Terra em Transe, entendeu? Parece que a gente tem que se ajoelhar na frente do Deus e o Diabo e, sabe, e ficar um dia lá ajoelhado, né? E eu acho que não é isso. Eu acho que o cinema brasileiro tem uma série de outros cineastas muito importantes e a estética do cinema novo colou na gente e a gente não consegue descolar dela. Então é praticamente proibido para o cinema brasileiro falar de classe média, é proibido para o cinema brasileiro ter questões existenciais, porque o que interessa é o social, o que interessa é esse Brasil carnavalesco, esse Brasil nordestino, esse Brasil favelado, esse Brasil político do Glauber Rocha. Vejo que são vários Brasis que ele tem, né? De qualquer maneira, é complicado às vezes a gente ficar na sombra do Glauber.
todo país que tem cinema forte tem que ter blockbuster. Ao contrário de colegas meus, eu não tenho nada contra os blockbusters. Acho que eles têm que estar aí, sabe? Pô, se eu gosto ou não gosto, é outros 500. Qual é o nosso problema? É que no cinema brasileiro parece que ou tu é blockbuster ou tu não é nada, entendeu? É o contrário da cauda longa, né? É a cauda curtíssima. Ou tu faz muito ou tu não faz quase nada. A gente não tem filme médio. E a gente não tem principalmente a possibilidade de deixar filmes em cartaz. Parece que no Brasil o único filme que fica em cartaz é o filme que tem uma abertura, tem um primeiro final de semana monumental. Os outros, mesmo que se for mais ou menos, tem alguma chance. Se for mais para menos do que para mais, tu sabe que tu vai ficar uma semana e sair fora. Então digamos assim, o modelo de lançamento do blockbuster é o que mais me assusta. De 83 até 2002, portanto, são 20 anos mesmo, né? Eu tinha essa espécie era um hobby, era uma diversão que acabou virando bem séria, né? E eu conseguia conciliar as duas coisas, né? Porque elas dialogam também, né? Quer dizer, o fato de eu ser cineasta proporcionou que os replicantes tivessem um tratamento visual, assim, né? Uma produção visual, audiovisual bem legal. Foi muito difícil eu sair, né, dos replicantes, foi uma decisão complicadíssima e até hoje eu sonho às vezes com a banda, que eu estou indo fazer um show, etc, mas não dava para segurar mais e eu estava prejudicando a banda, entendeu? E eu já não tinha mais tempo nem energia para fazer isso. Em compensação, continuo muito ligado, são todos meus super amigos, né? E no final desse ano agora a gente quer fazer um show, espero que saia, né? Nós estamos trabalhando para isso, um show dos 30 anos da banda com todos os integrantes em ordem. Queremos fazer na Prana várias coisas, né? Esses filmes que tu citaste, tem um filme chamado Legalidade, para ser dirigido pelo Zeca Brito, que é uma história muito legal, estou dando alguns palpites no roteiro, e eu pessoalmente estou tentando fazer uma série de TV chamada Todos Morrem no Fim, que é baseado num romance que eu escrevi há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Fizemos um pequeno teaser, né, 8 minutos, para apresentar o personagem, a série, etc. E com isso aí, então, com esse teaser e com o projeto, nós vamos tentar vender o projeto para alguma emissora de TV.